Bom dia a todos. Uma coisa que eu nunca entendi é por que é proibido passar cola na escola. Alguém já perguntou isso? O que acontece com uma criança que passa cola na escola? Ela é castigada, ela é punida, ela toma zero, ela vai para a diretoria. Mas para mim a cola é a colaboração. É eu ajudar quem sabe menos do que eu. Ou eu pedir ajuda para quem sabe mais do que eu. Quando uma criança não sabe responder uma questão na prova, quando ela não está preparada para uma prova, não é porque ela é vagabunda ou porque ela não estudou direito. Talvez ela tenha dificuldade de entender aquela matéria. Talvez ela tenha dificuldade de entender aquilo que está sendo ensinado. Talvez ela tenha problemas em casa, talvez os seus pais estejam se divorciando, tem alguma coisa acontecendo que está atrapalhando o desempenho dela. E a gente trata aquelas pessoas como pessoas que não estão se esforçando o suficiente. Se a gente começasse a estimular as pessoas a passarem cola, de repente, talvez a nossa relação como sociedade mudasse. E vou dar um exemplo. A criança começou na escola e ela tem dificuldade, ela não pode pedir ajuda para ninguém e ela sofre. E tem uma outra pessoa que sabe aquilo que ela não sabe fazer e não sabe ajudar. E ela não pode ajudar. E passam-se os anos e ela está sempre competindo com aquela pessoa. E deixa eu garantir o meu, deixa eu me preparar, deixa eu fazer o meu trabalho, deixa eu estudar, deixa eu garantir a minha nota. E se você foi mal, o problema é seu. Paciência, você vai lá, você tenta se esforçar mais da próxima vez. Mas eu garanti a minha parte, meritocracia. E passam-se os anos, a gente está o tempo inteiro nesse modelo de educação. E você chega no vestibular. O que acontece no vestibular? Competição, mais uma vez. Processo seletivo, para ver quem consegue a melhor vaga na faculdade. E a gente está o tempo inteiro competindo um com o outro. Então eu fui lá, me estudei, me esforcei, passei no vestibular, consegui. Se você não conseguiu, paciência. Você vai fazer cursinho. Você vai se esforçar mais a próxima vez. Mas eu consegui, meritocracia. Aí estou eu lá na faculdade com os meus amigos e eu quero começar a trabalhar. Eu vou entrar no mercado de trabalho. O que acontece no mercado de trabalho? Processo seletivo, mais uma vez. Então, processo seletivo, eu competindo com os meus colegas para ver quem consegue aquele emprego, quem consegue aquele estágio. Aí eu fui lá, eu consegui o estágio, fico feliz da vida, comemoro com os meus amigos, com a minha família. E se você não conseguiu, paciência. Você vai se esforçar mais, vai se preparar mais, vai fazer cursos, vai se vestir melhor, vai fazer alguma coisa que te permita conquistar aquela vaga que você quer. Aí está você trabalhando lá com seus colegas de trabalho e você quer aquela vaga de supervisor, de coordenador, de gerente, de diretor, de presidente. E não tem para todo mundo. Então a gente está sempre competindo um com o outro. E a gente passa a vida inteira fazendo essa competição, competindo um com o outro, um contra o outro. Aí eu canso desse modelo e falo, eu não quero mais esse modelo do mundo corporativo, eu vou empreender. E quando eu vou empreender, o que acontece? Eu vou competir mais uma vez com os meus concorrentes. Eu vou competir por com outros empreendedores pelo investimento de um investidor. Eu vou competir com concorrentes que eu não quero nem olhar na cara, porque eles são meus concorrentes, eles fazem a mesma coisa que eu e estamos disputando o mesmo mercado. E nessa lógica a gente criou uma sociedade que se separou. Uma sociedade que se desconectou e que não sabe ajudar um ao outro. E eu segui esse caminho a minha vida toda. Então eu fui educado, eu fui preparado para seguir esse caminho. Para fazer meu caminho na escola, para eu estudar bastante, para conseguir passar num bom vestibular, entrar numa boa faculdade. Entrei numa boa faculdade, fui estudar administração, depois eu queria trabalhar numa multinacional, passei por um processo seletivo, entrei como estagiário de uma multinacional americana, comecei a trabalhar, comecei a crescer na carreira, tive algumas promoções, aí eu vi que eu não queria mais aquilo. Eu vi que aquilo não fazia muito sentido, que tinha alguma coisa no mundo corporativo que não fazia sentido para mim, que não me permitia ser quem eu era de verdade. Na verdade, eu tinha que seguir algumas regras, eu tinha que seguir o que me mandavam fazer, e eu não tinha voz nenhuma, eu não tinha possibilidade de criar nada. Então, eu decidi que eu não queria mais aquilo. Em alguns anos atrás, eu decidi que eu ia sair, pedir demissão do mundo corporativo e comecei a empreender. Só que quando eu comecei a empreender, eu vi que eu não sabia absolutamente nada de empreendedorismo. Eu via que o fato de eu ser um bom funcionário no mundo corporativo não me credenciava a ser um bom empreendedor. E eu comecei a bater cabeça, comecei a tentar me virar sozinho, aprender as coisas que eu não tinha aprendido na faculdade de administração, aprender as coisas que nunca me ensinaram na vida para conseguir triunfar no empreendedorismo. E eu sei o quanto é difícil, porque eu sei quantos anos eu batalhei para conseguir conquistar as coisas. E quando você começa a empreender, quem empreende sabe que são muitas coisas que você tem que fazer. Você tem que saber vender, você tem que saber cuidar do financeiro, você tem que saber fazer marketing digital, você tem que cuidar de redes sociais, você tem que saber instalar ar-condicionado, você tem que ligar para consertar a internet, você tem que comprar papel higiênico, você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E são pouquíssimas as pessoas que conseguem fazer isso. É por isso que tanta gente tem dificuldade no empreendedorismo. E eu saí desse mundo do mundo corporativo, fui para o mundo do empreendedorismo, eu passei por esses dois lugares e eu falei, bom, será que é só isso que existe então? Será que são esses dois mundos? Ou eu vou ser um funcionário do mundo corporativo,
onde eu não vou poder ter voz, onde eu não vou poder criar as minhas ideias, onde eu não vou poder fazer nada, eu vou apenas seguir o que me mandam fazer e ser um cargo, um rótulo? Ou será que eu vou ter que sair para empreender e aí ser muito difícil, eu ter que fazer tantas coisas, ter que desenvolver tantas habilidades, ter que superar tantas adversidades, tantos obstáculos para conseguir triunfar? E depois de alguns negócios empreendendo, eu comecei a acreditar que talvez existisse um terceiro caminho, um outro modelo. Um caminho do meio, onde eu pudesse empreender, não sozinho, tendo toda a responsabilidade, tendo que tomar todas as decisões e tendo que assumir nas minhas costas o peso de ter uma empresa, mas onde eu pudesse dividir isso com outras pessoas, com pessoas que me complementassem, com pessoas que fossem melhor do que eu em algumas áreas, pessoas que soubessem fazer aquilo que eu não sei fazer. E alguns meses atrás, eu decidi lançar um empreendimento num modelo completamente diferente, um modelo que eu chamo de empresa livre. Uma empresa livre é uma empresa onde todo mundo é igual, onde todo mundo é sócio, onde todos têm a mesma participação e cada um é livre para escolher como vai se envolver. Cada um é livre como vai trabalhar, é livre para escolher de onde vai trabalhar, quantas horas por dia vai trabalhar, em qual atividade, em qual projeto vai se relacionar. E nesse movimento, eu comecei a ver que a gente estava testando um modelo novo, se juntando pela complementaridade. Eu me junto a pessoas que sabem fazer aquilo que eu não sei fazer tão bem. E a gente junto vai conseguir criar muito mais. E se cada um tiver autonomia e liberdade para trabalhar da forma como gostaria de trabalhar, o nosso potencial de criação é muito maior. Só que o que acontece quando você vai criar um modelo desse? Você volta naquela questão de que a gente foi educado para viver de uma outra forma, num outro modelo, num modelo de competição. Então, quando a gente fala de colaboração, e quando a gente fala de economia colaborativa, a gente encontra um problema aí. Porque a gente não sabe colaborar. A gente nunca aprendeu a fazer isso. A gente nunca foi estimulado a colaborar. Então, como é que você chega e cria uma empresa livre e fala que as pessoas, a partir de agora, elas são livres, só que elas passaram 20, 30 anos vivendo a vida de uma outra forma, tendo que seguir regra, tendo que decorar as coisas, tendo que provar para os outros, tendo que copiar o modelo de outra pessoa. Se você pegar o modelo acadêmico, quando você vai fazer o seu TCC, você não pode dar a sua opinião, você tem que citar uma pessoa. Quando você faz um mestrado, você não pode dar a sua opinião, você tem que citar uma outra pessoa. E só quando você for doutor, aí sim você pode dar a sua opinião. E esse é o mundo que a gente criou, de pessoas que não podem dar a sua opinião e que não podem se expressar. Então a gente não sabe ser quem a gente é de verdade. Eu acho que o desafio de uma empresa livre é a gente conseguir permitir as pessoas serem quem elas são de verdade. Criar uma estrutura para que cada um possa ser quem é de verdade. Só que a gente não sabe quem a gente é. Porque a gente nunca foi instigado a ser quem a gente é de verdade. A gente foi sempre estimulado a ser uma outra pessoa. A gente sempre foi estimulado a ser quem a sociedade gostaria que a gente fosse. Quem os nossos pais gostariam que a gente fosse. Quem os nossos amigos gostariam que a gente fosse. E a gente passa vários anos da vida tentando seguir o que as pessoas dizem que a gente tem que fazer. Que quando falam para a gente que a gente pode ser quem a gente entra em parafuso. E a gente não sabe. Eu queria compartilhar alguns insights que a gente tem tido nessa jornada rumo ao desconhecido, que é criar uma empresa livre. Uma empresa num outro modelo. São vários paradigmas que a gente tem que desconstruir. Quando você chega para trabalhar num modelo totalmente horizontal, onde ninguém é chefe de ninguém, onde ninguém é melhor do que ninguém, a gente não sabe muito bem como fazer isso, porque algumas pessoas têm um ego muito inflado e já chegam já querendo mandar e querendo assumir a posição de líder, e outras pessoas chegam e elas foram a vida inteira educadas para serem funcionários, que elas não sabem como elas podem ter autonomia e como elas podem ter as suas próprias ideias. E a gente começa a criar esse desequilíbrio, porque a gente não sabe muito bem como fazer isso. Um começa a entrar no papel do outro, e a gente começa a entrar em conflito, e a gente não sabe como lidar com o conflito. A gente aprendeu a fugir do conflito a vida toda. A gente não quer discutir, a gente não quer brigar, a gente não quer resolver os problemas, a gente quer fugir dos problemas. A gente não quer olhar para eles. Mas numa organização horizontal, onde todo mundo é igual, se não tiver essa resolução de conflitos, se você não tiver a disposição de olhar para outra pessoa, de conversar sobre os problemas e de olhar para suas próprias sombras para poder resolver as coisas que você tem dentro de você, isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo. Só que numa empresa não tem uma estrutura para apoiar essa transformação. É uma jornada de transformação quando você vai empreender num modelo diferente. Quando você vai fazer uma coisa que nunca ninguém fez antes. E é por isso que é muito importante a gente criar redes de apoio. É por isso que é tão importante que dentro desse grupo exista o cuidado mútuo. Exista um olhar mais solidário para o outro. Para a gente olhar para o outro
como alguém que está no mesmo barco que a gente e que quer a mesma coisa, e não como um concorrente, não como um competidor. E é um espaço onde a gente pode mostrar vulnerabilidade. Vulnerabilidade é outra coisa que a gente não aprendeu a fazer na vida, porque a gente aprendeu a ser forte. A gente aprendeu a mostrar quão bom a gente é. A gente aprendeu a valorizar as nossas forças e esconder as nossas fraquezas. Só que, na verdade, quando a gente se vulnerabiliza, a gente se conecta mais. Quando a gente compartilha as nossas dores, as pessoas têm vontade de ajudar a gente. E é por isso que a gente tem que começar a compartilhar as nossas dores e criar um espaço aberto para isso. Para que a gente possa falar sobre as nossas dores, para que a gente possa falar sobre o que incomoda, para que a gente possa pedir ajuda. Porque aí sim a gente vai se conectar. Aí sim a gente vai conseguir se ajudar. Enquanto a gente estiver vestindo as nossas máscaras de seres humanos perfeitos, de pessoas fortes, de grandes empreendedores, de pessoas visionárias, incríveis e que sabem realizar, ninguém vai querer ajudar a gente. Agora, quando a gente baixa a guarda e pede ajuda, a gente consegue a ajuda das pessoas. Porque está no nosso DNA. Talvez a gente não tenha aprendido na vida a colaborar, mas a gente tem vontade de ajudar desde que a gente nasceu. E se você vê uma pessoa chorando, você quer ajudar essa pessoa. Se você vê uma pessoa triste, você quer dar um abraço nessa pessoa. A gente tem que trazer esse olhar para as empresas também. As empresas não são esse espaço da vida competitiva onde você não pode se expressar, onde você não pode mostrar quem você é de verdade. A gente passa a maior parte da nossa vida dentro das empresas, no trabalho. Então, se a gente não criar novas estruturas para isso, a gente vai continuar sofrendo num modelo que não deixa a gente satisfeito. Só que para criar esse modelo é preciso inovar, é preciso ousar. E o que é inovação? A gente nem sabe direito o que é inovação. A gente fala muito de inovação, mas a gente nem sabe o que é inovação. Então, se você conseguir ser quem você é de verdade, você já vai estar inovando. Porque nunca na história do planeta Terra veio ninguém que seja igual a você. Então, se você conseguir ser você mesmo, você já vai estar inovando. E se você conseguir criar um grupo de pessoas que são elas mesmas, aí esse grupo vai promover uma revolução, porque são um grupo de pessoas que vão estar inovando ainda mais. E acho que é isso que a gente tenta fazer quando a gente cria um modelo novo. É criar um espaço para que cada um possa ser quem é de verdade. Para que a pessoa não seja apenas um rótulo, para que ela não seja apenas um cargo, para que ela seja quem ela é de verdade. Para que ela possa fazer aquilo que ela tem vontade de fazer, para que ela consiga se expressar a partir dos seus talentos, a partir das suas vontades, a partir dos seus dons. E se a gente conseguir criar um espaço para isso, o potencial de criação de uma empresa vai ser absurdamente incrível. A gente vai conseguir criar muito mais, a gente vai conseguir explorar muito mais o potencial de criação. Porque a gente vai usar tudo que a gente sabe fazer. Então, o desafio, quando você cria um modelo novo, é juntar um pouco de tudo isso, um pouco desse aprendizado de como é trabalhar com liberdade, de como é trabalhar de maneira horizontal, de como é criar o cuidado mútuo, de como é criar modelos jurídicos novos que permitam isso, de como criar um modelo baseado na confiança, de como dividir o dinheiro de uma forma mais justa e mais solidária. E como se não bastasse tudo isso, você tem que fazer um negócio dar certo e dar resultado financeiro e gerar dinheiro. É um desafio muito grande. Só que quando a gente fala de colaboração, a colaboração não tem que acontecer só entre o grupo de pessoas que está envolvido no projeto. A colaboração tem que ser entre todo mundo. Todo mundo tem que apoiar todo mundo. E o desafio que a gente tem é conseguir abrir para que mais pessoas possam participar. Porque se um modelo como esse, que a gente chama de empresa livre, puder funcionar e conseguir gerar retorno financeiro para muita gente, conseguir permitir que as pessoas sejam quem elas são de verdade, a gente vai estar gerando um benefício para a humanidade. A gente vai estar gerando um benefício para pessoas que querem sair do sistema e não sabem como. Aquelas pessoas que estão aqui no mundo corporativo e não têm coragem, ou não têm condições, ou não têm, por algum motivo, não podem sair daquilo para empreender num modelo que vai ser muito difícil. Num modelo onde ela vai estar sozinha, ou com um ou dois sócios, tentando criar aquela empresa dos sonhos dela. Talvez exista um meio termo, um caminho do meio, onde a gente possa ir junto, onde a gente possa se ajudar, onde a gente possa criar uma empresa maior do que aquela empresa que a gente conseguiria sustentar com o dinheiro que a gente fatura da empresa, que a gente conseguisse todo mundo usar as suas habilidades para criar alguma coisa maior. O que eu acredito de verdade que está acontecendo no mundo é que a gente está vivendo um período de transição. A gente está saindo de um sistema que não funciona mais e indo para um sistema que ainda não existe. O nosso modelo de emprego não funciona mais. Quantas pessoas estão em depressão no trabalho? O nosso sistema político não funciona mais, não preciso nem falar muito sobre isso. Os nossos sistemas
de educação não funciona mais, o sistema da religião não funciona mais, o sistema de saúde não funciona mais. E a gente está começando a perceber que isso não funciona mais. E a gente não quer mais isso, a gente quer uma outra coisa, só que essa outra coisa não apareceu. E por isso que a gente está todo mundo perdido aqui nesse meio do caminho, nesse meio termo. Porque a gente está justamente nessa transição. Só que essa mudança já está acontecendo, quer a gente queira, quer não. O mundo já está mudando. As coisas já estão saindo desse sistema antigo para um sistema que a gente não existe, não viu ainda aparecer. E a gente que está aqui que vai criar. Acho que a gente tem a possibilidade de criar um modelo novo, de criar um novo sistema, e não apenas uma nova empresa inovadora, mas um sistema novo. E se a gente se permitir explorar essas nossas potencialidades, e se a gente olhar com um olhar diferente para essa crise que está acontecendo, a gente vai ver que é no caos que a gente consegue transformar as coisas. Que nas cadeias de comando e controle isso não é possível acontecer, mas no caos a gente consegue criar coisas novas. A gente tem que aproveitar esse momento de transição para viver dessa forma. Eu acho que o mundo já está mudando e a gente pode escolher se a gente vai querer resistir a ele e sofrer e querer segurar as coisas do jeito como elas são, ou se a gente vai querer participar da construção de um novo mundo. Eu escolhi participar. E eu acho que a vida fica muito mais legal quando você consegue participar de uma coisa nova. A vida tem mais graça. E não construir esse mundo novo para que daqui 50 anos ele seja diferente, para que daqui 50 anos nossos filhos vivam num mundo diferente. Não, para que esse mundo novo aconteça hoje, para que a minha vida seja boa hoje, para que no agora eu consiga ser feliz. E não que eu trabalhe para que daqui 50 anos eu seja feliz, mas que hoje eu consiga criar aquele mundo que eu quero viver. E é nisso que eu acredito, que a gente hoje conseguiria juntar as nossas forças, a gente poderia criar um espaço para que a gente possa ser quem é de verdade, porque é aí que está a graça da vida, a gente poder ser quem a gente é de verdade. E é muito mais fácil você ser quem você é do que você vestir máscaras. Dá muito mais trabalho vestir máscaras. Dá muito trabalho ser quem você não é. E quando você consegue ser quem você é de verdade, a vida fica mais legal. E se você puder ser quem você é de verdade, com outras pessoas que também são quem elas são de verdade, você consegue mudar muita coisa. E esse convite que eu faço para vocês. Para que vocês olhem para a vida de vocês dessa forma, para que vocês consigam criar espaço para que vocês possam ser quem você é de verdade no trabalho, junto com pessoas que acreditam na mesma coisa que você. Para mim essa é uma das chaves, é você se juntar com pessoas que acreditam na mesma coisa que você. E se você puder se juntar a essas pessoas e criar um modelo novo, vocês vão poder tirar suas ideias do papel e fazer os sonhos acontecerem. E é nisso que eu acredito, que a gente veio aqui para realizar os sonhos que a gente tem, que a gente veio aqui para fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, que a gente veio aqui para viver hoje o mundo que a gente tem vontade de viver. Obrigado.